isso é verdade? É verdadeiro. Vamos deixar claro o seguinte, os despachantes são funcionários extremamente importantes para o serviço de trânsito das cidades. Eles são concursados, fazem uma prova de avaliação de seus conhecimentos e são preparados para a realização de os vários documentos ligados à área de trânsito. Mas isso não quer dizer que o próprio dono do veículo ele não possa resolver os seus problemas. Ele não pode resolver para terceiros, porque senão ele estaria realizando uma atividade despachante. E as dúvidas devem ser tiradas e podem ser tiradas no site do detranet.mg.gov.br. Esse site é acessível a todo mundo e tem todos os esclarecimentos para qualquer tipo de atividade ligada à área de trânsito, seja a registro e licenciamento de veículos, seja a questão do condutor e até mesmo com relação à criação e surgimento de autoescolas e de clínicas para o serviço especializado nas autoescolas. Então, o site do detranetmg.gov.br, ele é esclarecedor, qualquer um pode acessar sem nenhuma dificuldade. Inclusive, nesse site contém informações sobre a abertura, não diria concurso, mas o CEMEP. Vocês conhecem o CEMEP? Todo mundo vai tirar a carteira, vai para o CEMEP. Então, todo mundo acha que o CEMEP é um órgão até do governo. Isso. E quando de fato não é. Isso, doutor? Não, ele tem a sua autorização para funcionamento mediante Estado, alguns requisitos do Estado. Inclusive, já se encontra disponível no site do Detranet MG uma portaria, já há 2 meses, para as pessoas que quiserem cadastrar novas clínicas para exame de trânsito, que elas, preenchendo os requisitos estabelecidos pela portaria, elas se inscrevam, não é? Esses pedidos de inscrição vão ser aferidos pelo delegado regional da Polícia Civil e depois encaminhados para o DETRAN. Então, o governador Valadares, obviamente, já tem uma demanda suficiente para mais de uma clínica e os requisitos para a abertura dessa clínica já estão previstos no site do DETRAN. Muito bem, deixa eu fazer umas outras perguntas rapidinhas aqui, inclusive chegaram agora via internet. Esse é o... Bom dia, aqui é o Edson do São Cristóvão. Eu gostaria de saber, doutor, se o uso do capacete aberto foi proibido por lei ou se foi, quando entra em vigor essa nova lei? Com relação a capacete, vamos verificar o seguinte, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz as normas gerais, a Lei 9.503, de 97, e depois disso várias resoluções, portarias e instruções são trazidas a todo momento. Por exemplo, tivemos recentemente uma alteração na resolução que falava sobre a película dos veículos automotores, escurecendo um pouco mais a possibilidade dessas películas. Com relação ao capacete, continua ainda a necessidade do capacete ser fechado, aquele capacete condicionado à maior segurança do condutor do veículo. Não tem nada para se entrar em vigor recentemente com relação a isso, não. Muito bem, então, portanto, esse capacete aberto na frente ainda não é ilegal? Ainda não é legal, não é correto. Né? Na verdade, talvez a pergunta seja oposta, né? Se há uma legalidade nesse capacete. Então não há, tem que ter a viseira, tem que ter a segurança. O capacete conhecido como coquinho, totalmente proibido. E é óbvio que não adianta as pessoas tentarem alegar que ele é um capacete seguro, porque não é. Isso já foi verificado pelos órgãos adequados de segurança e se sabe que o capacete mais razoável, mais adequado é aquele que é exigido pelas normas do DETRAN. Doutor, essa é uma pergunta tão típica de quem está tirando carteira de habilitação agora, mas eu até achei curiosa. Carteira provisória, quando multada, ele quer saber se tem que fazer todos os exames novamente ou não. A pessoa tem que reiniciar tudo, ele perde a carteira, como é que funciona? Ele está com a carteira provisória, ele não pode cometer aquelas 2 faltas graves, ou uma grave e uma média, porque pode perder sim e ter que realizar todos os exames. Uma sugestão para quem tiver multa nesse período é recorrer, porque com o recurso você tem pelo menos a possibilidade de seu recurso ser resguardado, ser garantido, e aí você não perder, não ter a necessidade de recomeçar os exames. A carteira fica apreendida nesse caso ou não? Fica, ela é recolhida. Existe o setor, já com outro colega, com o Dr. Rômulo, que faz esse recolhimento, faz a notificação para recurso e aí tem o trâmite normal para resolver isso aí. Muito bem. Dirigir sem estar habilitado pode-se considerar um crime. Agora, dirigir habilitado, mas sem o porte do documento, até onde pode-se haver o bom senso de um militar em aguardar até que busque
a carteira de habilitação. Isso pode acontecer, doutor? A lei é explícita, ela diz que não pode, está preso, pronto, acabou. Duas perguntas com 4 situações bastante interessantes. A primeira delas, dirigir sem ser habilitado. Embora pareça que constitua crime, só constituirá crime se o condutor do veículo ele estiver gerando perigo de dano. Então, fora isso, ele só vai responder pela infração, pela multa administrativa que recai sobre o proprietário do veículo. Tá? Então, para que haja o crime de direção sem habilitação, tem que haver o perigo de dano. O sujeito tem que estar correndo, tem que estar na contramão, tem que estar, por exemplo, conduzindo uma motocicleta sem capacete, sem atentar para aqueles cuidados, porque ele está gerando um crime de perigo. Aí, nesse caso, se ele for abordado, será encaminhado para a delegacia, responderá um termo circunstanciado de ocorrência e vai para o juizado especial criminal para, normalmente, ser apenado, aceitando uma transação penal com cesta básica, com prestação de serviços ou com outro tipo de multa. E também, nessa situação, se ele não for o proprietário do veículo, o proprietário que entregou o veículo à pessoa inabilitada também responde perante o juizado especial criminal. Seria penalizado, né? no caso. Então, a penalização criminal dessa pessoa que gerou perigo de dano sem ser habilitado, a responsabilidade administrativa, que é a multa de trânsito que ele vai sofrer, e também, eventualmente, uma punição de natureza civil, caso ele cometa algum dano, destrua alguma coisa com a sua inabilitação. Já para aquele que, sendo habilitado, não está portando o seu documento, eu sugeriria que houvesse um pouquinho sim, de boa vontade, tem havido com relação aos órgãos de fiscalização, permitindo que o sujeito vá até a sua casa, o veículo fica retido e que ele, encontrando a sua documentação, ele possa o mesmo normalmente poderia acontecer sair. também com documentação do próprio veículo, no caso o DUT, Sim, né? eu acredito que nós vivemos numa cidade que, apesar do seu tamanho, da sua imponência, da sua importância como momento regional, né, uma cidade de importância regional, as pessoas aqui todas, muitas delas se conhecem. Então a gente não pode perder ainda esse desafio de ser mais próximo do cidadão. Não é? No início do seu programa, com a sua colocação aqui a respeito de uma mensagem muito bonita, mas você foi muito feliz quando disse que a gente tem sempre que lembrar que Deus é quem vai resolver as nossas situações, que sabe dos nossos problemas. Então, quando todo veículo e o policial que vai fiscalizar, eles têm que amanhecer, têm que começar o seu dia realmente pensando em Deus, para não realizarem nenhuma conduta que seja desproporcional àquela necessidade que as pessoas têm. Vamos fiscalizar? Sim, mas sem exagero, sem abuso, sem o rompimento dessa relação que deve haver entre polícia e cidadão. Muito bem, doutor. Chegou uma pergunta aqui. Essa é a Graziela, inclusive, lá da Multicar Mais Encontro. Estou tendo dificuldade para colocar a comunicação da venda nos veículos que vendemos. No site fala que precisa somente da cópia autenticada devidamente, preenchida do recibo e formulário de comunicação de venda. Reconhecido firma, claro. Porém, a delegacia tem exigido cópia da identidade e CPF do proprietário anterior. Qual o motivo nessa cópia do recibo já constam os dados do ex-proprietário? Bom, isso aí já é uma pergunta bem interessante do campo administrativo, porque apesar das normas legais e as normas administrativas que são veiculadas para a Ciretran, o delegado de trânsito ele tem autonomia, tem autoridade para fazer algumas colocações de acordo com a necessidade que ele visualiza na área de atuação. Então, esse procedimento, nós assumimos, tem 4 meses apenas a delegacia, esse procedimento inicialmente foi para evitar uma série de fraudes que tinham possibilidade de acontecer. Então, a gente faz mais exigências. É comum até a gente perceber que algumas pessoas falam: eu vou licenciar meu veículo noutra cidade, porque noutra cidade, não precisamos citar os nomes, a questão da documentação, ela acontece com maior facilidade do que Governador Valadares. Ora, as normas que nós exigimos aqui são normas legais. Se outras Ciretrans estão realizando, eu posso asseverar que alguma coisa não anda bem com outras Ciretrans. Então a gente responde com muita seriedade pela Delegacia de Governador Valadares, porque a gente quer aqui realmente um trabalho seguro, um trabalho que não vai trazer dor de cabeça depois para o proprietário do veículo. Até porque a Delegacia de Trânsito, eu tive a oportunidade de conversar isso com você, Kennedy, ela hoje está numa verdadeira teia em Governador Valadares. O delegado de trânsito ele não pode observar a delegacia apenas como um órgão do Estado
pura e simplesmente encarregado